Então, quem vai nos apresentar, o trabalho foi preparado pelo Adair, daqui a pouco eu falo o currículo dele, o Adair Ribeiro Júnior, que é diretor do CCDPE. Eu vou apresentar, quem preparou esse trabalho, o outro é o Carlos Sete Bastos, que também já é conhecido da gente, e a Luciana Farias. Eu vou pedir para a Luciana chegar à mesa. Quem vai apresentar é a Luciana, em nome dos três. E depois os três estarão aqui para a parte de perguntas e respostas. A Luciana, ela é mestre em Ciências da Computação pela Universidade de Salvador, criadora do site obrasdekardec.com.br, que distribui e-books gratuitos com a comparação das diferentes versões dos textos das obras de Kardec. Foi coautora do livro A História da Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos e de diversos artigos publicados no INLIP e no Jornal de Estudos Espíritas, que o Alexandre coordena. Então, Luciana, a palavra é com você. Então, faça favor. Boa tarde. Todo mundo se alimentou bem, isso é importante. Está todo mundo acordado aqui, porque depois do almoço costuma dar sono. Então, só estou aguardando aqui meu assessor técnico, também conhecido como Orlando, uma pessoa maravilhosa, pôr o PowerPoint, porque uma mulher sem PowerPoint fica com dificuldade de falar. Eu fiz, mas é bom ter um assessor. O computador dos outros é sempre estranho, nunca está no lugar certo. Como o Pedro Nakano falou, a gente vai falar sobre os títulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Marco não começou a contar o tempo ainda não, né? Agora. E o trabalho foi feito por mim, pelo Carlos e pelo Daí, que se subirão aqui depois para ajudar nas perguntas. Então, essa obra é uma das obras mais lidas das obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma das obras, é a obra que todo mundo sabe, ou que muita gente sabe, que o título mudou. Se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo e passou depois a se chamar O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o que é que a gente veio trazer? Que, na verdade, essa obra teve 5 títulos, não 2, 5. E a história desses títulos, o processo de mudança de título até chegar ao Evangelho segundo o Espiritismo que a gente conhece, vai junto contando a história do processo de amadurecimento da escrita de Kardec para lançar a obra. E o que é que acontece depois que ele lança, pois Kardec precisou mudar o título. Então, a gente faz uma análise historiográfica do livro desses diferentes títulos. Então, o objetivo é apresentar a abordagem adotada por Kardec para a preparação e aprimoramento do Evangelho e descrever uma parte dos bastidores do processo de construção do conhecimento espírita. Qual foi a metodologia? Foi basicamente um levantamento bibliográfico, onde a gente pegou as obras de Kardec, a gente pegou os textos de obras póstumas e também manuscritos e cartas. É interessante, cadê a Eliana? Está aqui na frente. Alguns anos atrás, Eliana perguntou assim: Lu, chegou um monte de manuscrito da FEAL, do Museu ACOL, o que o Espiritismo vai fazer sobre isso? Qual é o impacto que isso tem? E agora, depois de anos, ela já viu esse impacto, mas eu gostaria de puxar essa lembrança aqui para falar para vocês. O que é que essas cartas, esses manuscritos vieram trazer? Detalhes. Eles vieram aprofundar o conhecimento, porque muita coisa havia sido escrita, mas quando a gente soma o que Kardec escreveu com o manuscrito, a gente passa a ter uma história com muito mais recheio, com muito mais informação do Espiritismo. Então, convido também vocês a verem parte do resultado desse trabalho nos livros de Carlos Sete Bastos, que são vendidos ali pelo CCDPE, o Espírito sobre Investigação, o Espiritismo sobre Investigação e as biografias de Kardec. Fazendo uma pequena propaganda, por quê? Porque pouca gente acabou ficando sabendo que existem esses manuscritos. Então, eu sempre aproveito a possibilidade de estar aqui para convidar as pessoas a terem acesso ao resultado do trabalho dos manuscritos. Fechado esse momento merchan, vamos entrar aqui no assunto. Vejam bem, Kardec havia escrito o Livro dos Espíritos entre 1857 e 1860, né, primeira e segunda edição.
Depois, em 61 e 62, primeira e segunda edição do Livro dos Médiuns. Então, ele já tinha falado sobre a parte filosófica, já tinha falado sobre a parte experimental. O que é que viria a terceira parte? Foi a parte moral no Evangelho segundo o Espiritismo, entre 64 e 65. Agora, o que é que aconteceu entre 1862 e 1864? É isso que a gente vai começar a ver. Começou os anúncios preliminares da obra, o Evangelho, que foi lançado em 64, desde 62. Kardec já estava trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um dos livros que mais ele demorou trabalhando. Então, em 1862, ele anunciou um livro chamado As Vozes do Céu. Interessante, porque às vezes, quando as pessoas estão estudando os textos de Kardec, inclusive a história que falaram mais cedo, o Brasil falou mais cedo, será que a quinta edição da Gênese foi ou não foi escrita por Kardec? Quando as pessoas vão avaliar o texto da quinta edição, fica, Vozes do Céu, isso deve ser místico, a Kardec não escreveria isso. A gente vê alguns comentários quando qualquer coisa que se assemelha a uma mística pode levar a pensar que não seria Kardec. Bem, o primeiro nome que ele deu para o Evangelho segundo o Espiritismo era As Vozes do Céu. Depois, em setembro de 62, ele resolveu trocar o título e chamou de As Vozes do Mundo Invisível. Durante 63 até o início de 64, ele manteve um monte de anúncios, ele estava ali falando do livro, olha, vai sair o livro As Vozes do Mundo Invisível. Até que entre março e abril de 64, ele falou, olha, vai sair realmente o livro e ele se chama Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja quanto foi de tempo o amadurecimento da obra que a gente recebeu depois. Então, para dar um exemplo do que é esse anúncio, está aqui, a gente recebe traduções, e nas traduções tem partes do livro que não são traduzidas, a capa, a contracapa, que na época tinha propaganda. Se a gente simplesmente pega o livro em português, a gente não vê essa riqueza de informação para os pesquisadores. Então, aqui, no final do Espiritismo, na sua mais simples expressão, ele colocou a ser publicado em breve, em 1862, saiu 2 anos depois, As Vozes do Céu. E aí ele colocou qual era o conteúdo, interpretações atuais sobre as diferentes partes do ensinamento moral dos espíritos. Interpretações atuais para a época, sobre o quê? Sobre o ensinamento moral dos espíritos. Então, o objetivo inicial dele era passar o ensinamento moral que ele estava recebendo dos diversos espíritos. Por isso, As Vozes do Céu. Uma coisa muito mais poética do que mística. Depois ele trocou para As Vozes do Mundo Invisível. Aqui no Livro dos Médiuns tem uma propaganda onde ele coloca obras de Allan Kardec. Eu sempre gosto de trazer o texto no original. Depois, se vocês quiserem, pega a gravação para aqui, para a gente poder, para vocês verem no detalhe as imagens. Então, ele botou lá As Vozes do Mundo Invisível, o mesmo texto, o mesmo conteúdo, interpretações atuais sobre as diferentes partes do ensinamento moral dos espíritos, no prelo. Prelo era como chamava a tipografia da época. Até hoje ainda se fala, o pessoal do jornalismo costuma chamar de prelo, mas muito mais como uma referência histórica, porque o prelo mesmo, que era aquela máquina de imprimir de antigamente, não existe mais. Mas ele colocou isso em 1863, como se o livro já tivesse sendo impresso para ser vendido. Porém, o que a gente sabe é que a elaboração da obra que a gente conhece, ela de fato começou nesse ano, 1863. Então, existia todo esse processo, mesmo no conteúdo de Kardec, de ficar anunciando, pessoal, está chegando, fiquem atentos, vai chegar. E ele estava trabalhando, ele já ia falando sobre o assunto. E a gente sabe que a elaboração da obra foi a única obra em que ele fez um retiro. Ele foi para o balneário de Santo André, em 1863, e o processo de escrita, a gente conhecia aquela primeira paginazinha ali, Obras Póstumas. Então, a gente conhecia um pouco da história, né, quem leu Obras Póstumas, da história da escrita do Imitação do Evangelho. Porém, outros manuscritos chegaram para contar o diálogo de Kardec com Amélie sobre o processo de construção. Kardec pediu a Amélie para fazer uma consulta. É falado em Obras Póstumas um pouco sobre isso, mas o detalhe surgiu nos manuscritos. Eu vou deixar que vocês leiam isso no nosso artigo, é bem interessante. Então, você consegue ver um pouquinho sobre a história do trabalho de Kardec com Amélie. Mas vamos voltar aqui, porque o tema principal aqui é a evolução dos diversos títulos e o significado da obra.
Então, foi feito o anúncio da substituição da obra. Ele vinha anunciando Vozes do Mundo Invisível, Vozes do Mundo Invisível, Vozes do Mundo Invisível. Quando chegou em março de 64, ele falou, a nova obra do senhor Allan Kardec, mais ou menos do tamanho dos Livros dos Espíritos, começou a se imprimir desde dezembro de 63, mas em fevereiro de 64 ainda não saiu, era meio lentinho o processo na época. Aí ele falou, olha, ele vai substituir a obra anunciada sobre o título As Vozes do Mundo Invisível, cujo plano primitivo foi radicalmente mudado. Então, veja que quando o Espiritismo fala sobre progresso, o próprio processo da escrita da doutrina também passou por um processo progressivo. Então, a ideia inicial, a semente de Allan Kardec, ele foi amadurecendo para chegar nos livros que a gente conhece. É por isso que todos os livros dele, exceto A Viagem Espírita, teve uma edição inicial, com texto inicial, depois uma edição com texto atualizado. Então, no lançamento da Imitação do Evangelho, saiu a informação na Revista Espírita e saiu lá, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte, quando eu soube que o primeiro nome do livro era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, eu parei e pensei, imitação? O que é que significa imitação? Desculpa a minha ignorância, Silvio, talvez os filósofos saibam, talvez as pessoas mais ligadas à ciência da religião saibam que existe imitação de Jesus, imitação da Virgem Maria, eu não sabia. E aí eu olhei e falei, caramba, qual o sentido desse texto? Aí eu pergunto a vocês, se vocês encontrassem na estante o livro de Allan Kardec chamado Prática do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês teriam interesse de ler? Prática do Evangelho segundo o Espiritismo. O sentido da palavra imitação na época de Kardec era um convite à prática, era seguir o exemplo. Então, o título do livro, para mim, era perfeito. Ao invés de eu simplesmente achar que é o Evangelho, que o Espiritismo está querendo reexplicar o Evangelho, ele está convidando você a praticar o Evangelho. Muito mais legal. E aí, o que é que aconteceu? Vamos ver qual foi a alteração na estrutura da obra. A estrutura inicial era o ensinamento moral dos espíritos. Qual foi a grande reviravolta? Foi a conexão dos ensinamentos dos espíritos com os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos morais que Jesus trouxe. Então, a própria folha de rosto do livro fala que a estrutura é a explicação das máximas do Cristo, que é a parte moral, sua concordância com o Espiritismo, que são os discursos de Allan Kardec, e depois a aplicação às diversas situações da vida, que quem dá a aplicação são os espíritos. Então, ao invés de entender que a estrutura foi mudada como quem joga fora e substitui, a estrutura foi ampliada e o livro se tornou ainda mais profundo em relação ao conhecimento moral. E ele convidava a gente à prática. Mas por que é que o livro deixou de se chamar Imitação e passou a se chamar Evangelho? A gente vai entrar agora nessa parte. Houve, então, o pedido de atualização do título. Isso estava escrito em obras póstumas e também a gente viu isso nos manuscritos. Houve uma controvérsia, o editor da época, que era o senhor Didier, e, segundo o que diz no Obras Póstumas, outras pessoas estavam incomodadas, porque imagina, você tem um livro espírita que está escrito imitação, blá, 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 e aí você chega e tem um monte de livro católico que começa a falar imitação isso, imitação aquilo. Aí dava aquela sensação de haver um choque entre a visão do catolicismo e a visão do espiritismo, na visão de algumas pessoas. Na verdade, todo mundo estava convidando a fazer uma prática, seria uma coisa interessante, mas eles acharam que isso poderia gerar conflito. E aí, o que é que Kardec fez? Kardec resolveu conversar com os espíritos. Então, ele fez uma consulta espiritual à situação. Então, além Kardec não é aquela pessoa que fica sentada passivamente recebendo informações ou fazendo perguntas. O dia a dia do processo de escrita, de trabalho, dos livros, do plano das obras, isso também acontecia no diálogo com os espíritos. Então, era como se fosse um trabalho coletivo entre o plano de cá e o plano de lá. Então, essa questão ele resolveu levar para o plano espiritual. E depois, o que é que ele fez? Ele tomou uma decisão. E a gente vai agora acompanhar rapidamente esses passinhos. Primeiro, a consulta, ele consultou primeiro o Dr. Demer e, na sequência, na mesma conversa, o Espírito da Verdade. E o Dr. Demer ficou meio assim, inseguro,
não tenho certeza se vai valer a pena trocar, deu uma sugestão, não uma sugestão tão boa. E aí o Espírito da Verdade veio e foi categórico. Troque o título. É preciso trocar o título. E a sugestão dele, uma sugestão que eu achei perfeita. Imagine se você entrasse na livraria e visse o livro A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que legal. Ficaria claro, não é qualquer coisa do Evangelho, é a parte mais preciosa do Evangelho, que é espremer e tirar realmente os ensinamentos, a parte moral. O livro se chama A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo? Não, né? Então, o que será que aconteceu? Vamos olhar aqui por que é que eu entendo que tem todo sentido esse nome. Junto nesse mesmo manuscrito tinha o plano de obras de Allan Kardec. E tinham várias obras, a Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, a Gênese segundo o Espiritismo, os Milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois Kardec juntou, a Religião segundo o Espiritismo, o Estado Social e o Reinado de Deus segundo o Espiritismo. Daqui a gente já vê que Kardec não cumpriu o plano todo, ele desencarnou um pouco antes. Porém, dá para ver que tem uma coerência lógica entre os diversos conteúdos. E esses eram apenas os livros para aplicação da doutrina. Tinha também uma outra, no plano de obras, a parte científica do Espiritismo. Outro elemento importante que liga a ideia de botar a moral do Evangelho. Qual era o objetivo da obra? Quando você abre a introdução do Evangelho, a gente vê escrito que o Evangelho pode ser abordado de 5 partes. E o último é o ensino moral. O primeiro, os atos comuns da vida de Cristo, Allan Kardec não escreveu. Os outros, os milagres, profecias foram para a Gênese, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas da igreja foram para o céu e o inferno, e o ensino moral foi para o Evangelho. Então seria realmente um título perfeito, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que Allan Kardec fez? Ele considerou. Ele chegou a considerar colocar esse título. Como é que a gente ficou sabendo disso? Porque quando a gente pega o que é o Espiritismo na 6ª edição de 1865, a gente vê escrito no meio do texto. E isso é citado, esse título é citado várias vezes, mas um exemplo aqui. Vem na sequência, ele está explicando sobre as diversas obras, né? O que é o Espiritismo. Vem na sequência as diversas obras em que são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, tais como a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Então, ele chegou a escrever num livro o título do livro, da edição que ia sair do livro. Por que a gente não tem acesso? Se você pegar o que é o Espiritismo, não vai estar escrito a moral do Evangelho, porque o tradutor sabe que não foi o título que vingou e ele troca. Então, eu aproveito para fazer um apelo para os tradutores, por favor, quando vocês mexerem no texto do original, põe uma notinha de rodapé dizendo o que é que estava lá antes de você mexer, porque eu entendo que você mexa para as pessoas poderem chegar lá na livraria e dizer, olha, eu comprei o que é o Espiritismo, mas eu quero o Evangelho segundo o Espiritismo, para se fazer referência ao livro como ele ficou. Porém, para o pesquisador faz falta esse tipo de coisa. Mas ele chegou a colocar lá a moral do Evangelho. Agora, quando chegou na hora H, ele mudou o título do livro. E aí, na primeira edição, estava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, na folha de rosto, e logo em cima ali, ó, capítulo 1, está escrito em francês, mas dá para entender ali, capítulo 1, estava escrito Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele resolveu trocar, e ele resolveu simplificar. Aí eu vou dizer, Kardec, me desculpe, mas você devia ter seguido o Espírito da Verdade. Mas ele preferiu colocar só o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele mudou na folha de rosto. O que é que aconteceu lá no capítulo 1, onde estava escrito o título Imitação do Evangelho? Não foi trocado. É interessante isso, porque é uma outra coisa que as pessoas falam sobre Kardec. Então, vamos pegar aqui. Ó. Só nesse exemplo aqui, eu tenho 2 aspectos para falar sobre o trabalho de Kardec. Primeiro, que Kardec tinha um crivo próprio, porque ele perguntou se era para trocar, disseram para ele, eu acho que deve trocar, deram uma sugestão, quem falou foi o Espírito da Verdade, e ele não seguiu. Então, ele tinha, sim, a autonomia dele, ele tinha, sim, a possibilidade dele de fazer escolhas, e foi o que ele fez. Segunda coisa, há uma ideia de infalibilidade das obras de Kardec a tal ponto que as pessoas dizem, as obras de Kardec não têm inconsistência, as obras de Kardec não têm nenhuma falha, não pode, porque Kardec era minucioso, criterioso. Gente, não é bem assim.
Ele pediu para o editor trocar, o editor trocou na folha de rosto, quando chegou dentro do livro, o editor esqueceu de trocar. E assim, a pessoa que comprou um livro chamado Evangelho do Segundo Espiritismo, quando chegou no capítulo 1, viu o título antigo escrito. E assim é que a história acontece, as coisas vão melhorando a cada passo. Na edição terceira, que foi a edição revista, corrigida e modificada, foi corrigida também no capítulo 1 e ele passou a se chamar, de fato, o título que a gente conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse passeio que a gente fez, a gente pôde ver, desde quando ele pensou na sementinha da ideia das vozes do céu, para as vozes do mundo invisível, até que ele resolveu fazer a conexão com os ensinamentos de Cristo, no retiro lá no balneário, e aí ainda houve problemas com o título, e ele conseguiu resolver isso. Então, ele não lidava só com a questão doutrinária, ele também lidava com a questão de vendas, de marketing, de como o público ia ver aquilo ali, as refutações que existiam. O trabalho de Kardec era muito mais profundo. E aí, como considerações finais, eu gostaria de deixar o seguinte trecho. Lembre-se, começou com vozes do céu, e ele incitava o quê? A prática, não foi? Mesmo com todo esse caminho, a mensagem permaneceu. Se vocês abrirem o objetivo da obra na introdução do livro de vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ler no final escrito: as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, aquelas vozes que ele queria falar, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, com todo esse processo, ele manteve presente na obra tanto a referência das vozes do céu, quanto o convite a todos nós a praticar o Evangelho. Na versão em francês, continuou escrito como o original, a imitação do Evangelho, e na tradução foi trocado para que a gente conseguisse compreender. Gente, imitação não é copiar, é praticar. Então, eu convido todos vocês a fazerem o seguinte: esse ano, peguem o seu Evangelho segundo o Espiritismo, leiam qualquer trecho, qualquer ensinamento moral que fizer sentido para a vida de vocês agora, e pratiquem até o próximo ELIP. E eu aguardo todo mundo aqui um pouquinho melhor, porque praticou um ensinamento moral. Muito obrigada. Então, por favor, a Luciana, acomode-se e vou aproveitar. Tá bom. Já estão pedindo perguntas aqui também, olha. Vou chamar então aqui o Adair, tá? Que é outro membro que ajudou a preparar esse trabalho, e o Carlos Sete. Por favor, cheguem à mesa. O Adair, que é nosso diretor de parcerias e convênios do CCDPE, Adair Ribeiro Júnior, ele é um mestrando em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, especialista em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário pela Escola Fazendária do Estado de São Paulo, graduado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da USP e curador do Museu Allan Kardec online. Então, esse é o currículo do Adair. Do Carlos Sete, que também já é grande conhecido nosso aqui da Liga dos Pesquisadores, ele é graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade do Vale do Paraíba, criador da página CSI Artigos Científicos sobre o Espiritismo, autor do livro Espíritos sob Investigação, resgatando parte da história, e coautor do livro A Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos. Os três estão aqui. Então, se vocês quiserem aproveitar, quem pegar este livro, né, que é o livro que está a boa parte aqui das palestras que estão sendo ministradas aqui no 20º INLIP, poderão aproveitar e pegar já os autógrafos dos autores que estão aqui no decorrer do nosso INLIP. E eu vou passar para essa parte de perguntas e respostas
o Marco. Bom, nós vamos seguir, né, o procedimento, lembrando que é um trabalho, os três podem ficar muito à vontade, né, pode direcionar a pergunta para um dos três ou para os três ao mesmo tempo. A ideia é aproveitar o contexto, né, para esclarecer. Então, fica agora aberta a palavra para questões. Brasil. Isso. Boa tarde. De novo, né, a gente já esteve aqui conversando, mas, na verdade, é só uma confirmação e que quando eu vi essa questão da imitação, é uma coisa que me incomodou e eu comecei a pesquisar e eu queria saber se vocês confirmam esse entendimento de que a palavra imitação era utilizada no francês, e somente no francês, na prática pedagógica, no sentido de que quando eles estavam no dia a dia dos alunos, em diversas coisas, eles utilizariam o termo imitação no sentido de quase que a tradução literal é prática, como você coloca, mas no sentido de que se eu coloco o meu aluno para reproduzir alguma coisa que acontece, né, a partir da mimética, né, da reprodução daquela lei, ele vai acabar entronizando esse comportamento. E essa é uma expressão que só existiria no francês e que, por isso, também não teria sido traduzido, que ia ser traduzido para outros idiomas. Como traduzir isso? Né? Vocês entendem que esse entendimento que eu encontrei nas minhas leituras faz sentido, não faz sentido, ou é outro caminho? Aí, qualquer um de vocês que quiser responder. Eu acho que a resposta passa pela conhecimento profundo do francês. Aí a gente não tem isso. Mas faz todo sentido esse negócio da reprodução da prática para esse sentido que a Luciana trouxe para traduzir, né, ou para tentar expressar esse título de imitação. Reproduzir algo que existe, praticar algo de uma teoria, ou no contexto pedagógico, eu acho que faz todo sentido. Mas eu acho que o Silvio pode até ajudar melhor, né, porque o Silvio é um profundo conhecedor do francês, a gente não entrou nesse detalhe, a gente pegou exatamente algo mais literal que pudesse expressar a tradução para a imitação. Mas a parte da reprodução, eu acho que faz muito sentido. Silvio, se você puder ajudar, a gente fica muito feliz. Não está ótimo, está bom. O Dr. Silvio Schibeni falou que, para quem não ouviu aí de trás, ele falou que, não, o que você falou tá bom. Aí o Adair retrucou, não está ótimo, mas pelo menos está bom. Vamos ouvir agora a Kátia. Antes de passar para a Kátia, deixa eu aproveitar e acrescentar uma coisa, Brasil. O que é que eu enxergo nisso? No momento em que os tradutores escreveram imitação do Evangelho, na hora que traduziram a primeira edição, não pegaram essa essência. Se que imitação em francês seria um correspondente de prática em português, deve significar também a imitação nos dias de hoje, para eles terem optado, tanto que o livro de imitação de Jesus também é traduzido como imitação de Jesus, não como prática de Jesus. Ou seja, é aquele negócio do tradutor traidor. Isso aí prejudicou a gente, deveria ter sido lançado como tinha que ter a notinha embaixo. Só complementando, o incômodo do editor de Kardec, o senhor Didier, foi exatamente nesse ponto, né, que aquele título iria envolver a Igreja Católica de algum modo, né, e poderia gerar uma tensão desnecessária. Então, o incômodo do Didier, que a gente vê em obras póstumas, né? Sim, que a gente vê em obras póstumas, a gente tem hoje em manuscrito também essa informação, reflete bem essa preocupação do comerciante, né, da pessoa responsável por introduzir uma obra, né, no comércio da França. Então, ele se incomodou e ele foi o primeiro a sugerir a troca do nome. É só uma brincadeira, Luciana. Se eu abrir o Evangelho e sair o homem de bem, não dá o próximo Elipe.
Entendeu? Teu dever de casa é muito pesado, meu amor. Não vai dar certo. Minha amiga, qual é a grande vantagem? Posso pegar sua brincadeira para fazer um comentário? O que a Kátia falou é muito importante. Sabe aquele perfeccionista? Quem está enxergando um perfeccionista dentro de si aqui agora? Levante a mão. Perfeccionistas, se entreguem. Qual foi a visão da Kátia? Sai lá o homem de bem e ela acha que ela tem que chegar já totalmente transformada. O convite, gente, é a prática, não é o convite à perfeição. Não é a perfeição do Evangelho segundo o Espiritismo, é a prática. Então, por favor, pratiquem. Se você chegar 1% mais de bem, e olha que você já é muito do bem, a gente já vai ficar mais feliz. Há controvérsias, né? Obrigada, Kátia. Muito bem. Vamos agora ouvir o Lira questionando. De certa forma, não vou praticar. Que vai lá que dá certo e diz, você está encarnado num mundo diferente. Vamos para um mundo melhor. E eu morro antes do tempo, quero nada. Mas uma coisa interessante de vocês puxaram a pontinha de algum negócio e veio toda uma história. Aí eu fico imaginando, não só um título do livro, mas se a gente puxar a pontinha de um princípio básico do Espiritismo. Como é que isso está? Então, isso só mostrar que a perfeição está muito longe, né? Que a gente tem que estar sendo desafiados a puxar algumas pontas que a gente achava perfeito, né? Porque alguém se incomodaria com isso. Então, a gente parabeniza e se nos futuros projetos você tem mais alguma coisa aí engavetada para puxar a pontinha aí para a gente ver no próximo Enlip. Vocês estão escondendo o jogo. Obrigado. Muito bem. O Ricardo, depois. Ricardo, por gentileza. Ricardo. Antes de chegar no Ricardo, porque aqui eu não perco a chance. Quicou a bola, eu vou fazer o merchan. Você perguntou que jogo a gente está escondendo. Como é o nome do próximo livro? Além da Fé Raciocinada. Então, em breve sairá o 4º livro de Carlos Sete. Além da Fé Raciocinada. Compre. Olha só, hein? Ricardo Terini, que inclusive é autor também de um livro que está sendo lançado. Olá, pessoal. Bom, parabéns aí da exposição e do trabalho, né? Esses trabalhos são aqueles que fazem a diferença agora e para o futuro, né? Mas, assim, se a minha visão dos slides não estava falhando, eu vi algumas outras coisas ali, né? Por exemplo, aparecia lá... Bom, primeiro, Kardec não fez isso só com o Evangelho, né? Ele trocou de título do Livro dos Médiuns, enfim, né? E aparecia lá numa hora o que é o Espiritismo, e embaixo, refutações. O livro, pelo que ele dizia das refutações, numa outra edição ele juntou, né? Que é o Espiritismo, hoje tem os 2 livros, né? As refutações do materialista, do sacerdote, tal, e depois o resumo, não é? Esse é um. E outra coisa que eu vi interessante, da 2ª edição, se eu não me engano, quando teve aquela falha do título da capa não ser igual a do... Você reparou que tem o título corrigido e embaixo escrito parte moral? Quer dizer que ele já estava usando o conselho do espírito. Sabe qual é a parte mais legal da gente vir num evento cheio de pesquisador? É que você tem uma miríade de coisas, você aponta a luz para um lugar e eles veem todos os outros pontos que você não abordou, porque cadê ele? O Marco só me deu 20 minutos. Isso me prejudicou. Eu tivesse dado um pouquinho mais, sim, você tem razão. Tanto que naquela parte que eu falei, ele lançou a parte da filosofia, depois ele lançou a parte experimental, veja que eu cortei exatamente aquele texto que estava escrito parte moral. Ele colocou como um subtítulo da 2ª edição do Evangelho, quando chegou na 3ª ele tirou. Então, Kardec, diz o Lira que Kardec tinha assim, formiguinha nas mãos, ele não parava. A parte da refutação, ele pretendia lançar um livro sobre refutações, e esse livro não saiu. E ele ainda disse que o livro estava no prelo, ou seja, tinha marketing.
Não no sentido comercial, porque marketing é você deixar os outros saberem, divulgar para que os outros possam ter acesso à informação. É diferente de lucro. As pessoas confundem. Kardec foi marqueteiro. Ele só não tinha a ideia de ter proveito próprio no lucro, mas o lucro das obras mantinha toda a revista espírita, toda a estrutura que ele tinha. Muito bem observado. Até o Livro dos Espíritos teve um predecessor. Ia se chamar Os Livros dos Espíritos. O que é o Espiritismo teve 3. Não títulos. Foi lançado, o primeiro em 59, o segundo em 62, e o definitivo que a gente conhece, que é traduzido, é em 65. O que é interessante? É nessa obra que a gente encontra a definição do que é o Espiritismo. E elas são diferentes nas 3 edições. Então, foi um processo de construção. E eu acredito piamente, se tivesse mais 5 anos, talvez Kardec teria aperfeiçoado o que ele entendia por o Espiritismo. Aquela obra que está As Religiões segundo o Espiritismo, a gente tem na Revista Espírita de 1905, que ele publicou 8. Eu acho que a memória vai falhar. 1908, Lira? 8. Na Revista Espírita, se você pegar lá outubro, novembro e dezembro, é que infelizmente a gente não tem isso em português. Muita coisa do Kardec foi publicada postumamente. O pessoal ia localizando os manuscritos e publicava. E em outubro, novembro, dezembro, foi publicado os manuscritos de uma obra que seria aquela sobre a religião segundo o Espiritismo. Que Kardec, no final, entendeu que o Espiritismo seria uma religião do futuro. E ele escreve sobre isso, Lira, né, eles traduziram, o Lira fez os comentários, mas a gente vai vendo essa progressividade. Então, todas as... Portal Luz Espírita tem o PDF, é muito interessante isso. Tem 3 capítulos desta obra que esse manuscrito de 1865 menciona. Kardec publicou O Céu e o Inferno, depois disso, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, seguindo as orientações do Espírito de Verdade. A religião ele estava já escrevendo, os magnetizadores, mas que não menciona aqui. Ele estava escrevendo o que o Flammarion fala, e a gente estava até conversando, pena que ele não escreveu, né, o Estado Social, né, o que viria na cabeça de Kardec para publicar essa obra. Mas era um formigueiro a cabeça daquele cara, inacreditável como ele pensava, escrevia, publicava, alterava, progressivamente. E é legal ver essas 3 definições do que é o Espiritismo, para a gente entender bem essa progressividade. Só uma observação com relação aos textos póstumos, realmente foram publicados na Revista Espírita e muitos foram traduzidos para o português no Reformador, no início do século. Mas nós não sabemos realmente se Kardec considerava esses textos já maduros o suficiente para publicação. Então fica a dúvida, ele queria realmente publicar ou não? Então nós temos que ter essa ressalva ao lermos todos esses textos. Eu queria aproveitar também para mandar, na verdade, o Charles Kempf, que é ex-presidente da Federação Espírita Francesa, que fez a primeira revisão de todos os nossos livros, inclusive esse que nós ainda estamos trabalhando, ele pediu para mandar um abraço para todos os colegas aqui. Obrigado, nosso querido Charles. Vou passar a palavra para o Sérgio Brandão. Olá, Sérgio Brandão, de São Paulo, da Casa do Caminho. Me soou um pouco assim, fiquei meio incomodado, talvez uma incoerência. Eu sei que o Espírito da Verdade, segundo Kardec, se manifestava raramente. E ele teve um problema com o médium que, né, a gente sabe que ele chegou, olha, não é o Espírito da Verdade. Aí parece que esse médium processou Kardec, essa coisa, quer dizer, saiu do grupo lá. Quando você fala que ele teve uma comunicação, eu entendi assim, que o Espírito da Verdade diz para ele para fazer o título. E ele mesmo
Então eu fico, será que foi isso? Como é que pode? Se for, porque ele fala na revista não, acho que na Obras Póstumas, na recepção que fazem por Kardec, ele coloca o Espírito da Verdade como o Espírito, como se fosse amigo dele. Então, me soou um pouco incoerente, assim. Provavelmente ele não achava que era o Espírito da Verdade, porque se fosse, ele teria mantido o título. Essa é a minha questão. Sua lógica está correta. Agora, vamos raciocinar junto aqui. Kardec estava com um problema, a pressão do editor. Aí ele falou, o que eu faço? Aí ele fez a evocação, veio o espírito do Dr. Demer para tratar sobre o assunto. Inclusive, tem o manuscrito, no nosso artigo, tem o link para o manuscrito que está no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde você vai poder ler a pergunta, a resposta, o que é que foi dito por cada um. Eu acho que talvez eu trazer um pouco mais de luz para você. Então, eu vou reproduzir de uma forma bem rápida aqui. Ele falou com o Dr. Demer, passou o problema, disse, olha, eu estou com essa pergunta aqui. Ele deu uma resposta. Kardec disse, não estou satisfeito com a sua resposta. Ele queria uma resposta mais categórica. E aí ele pediu para falar com o Espírito da Verdade. Aí o Dr. Demer falou, ele já está aqui e já está a par de tudo. Aí passou a palavra, o Espírito da Verdade então respondeu, sim, que deveria trocar o título. A informação categórica dele foi, troque o título. Kardec trocou. Aí ele disse, minha sugestão, aí vê a diferença? Não foi troque para esse. Foi troque o título. Minha sugestão é a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele deixou Kardec à vontade. O que eu acho interessante no processo, inclusive é até uma forma de enxergar a superioridade do Espírito. Ele não impõe, a menos quando há uma necessidade de determinação, como, por exemplo, o período de publicação da Gênese, vários espíritos disseram a Kardec, antes das grandes perturbações. Cada espírito usava um termo diferente e a gente está entendendo que foi a Guerra Franco-Prussiana. Né? Porque a gente olha a história, né? A gente viveu depois disso, a gente vê eles deviam estar avisando que era para as pessoas terem aquela visão antes da guerra chegar. Então, há momentos em que o espírito fala, pô, faça assim. Como ele disse, troque o título, Kardec fez. Então, a possibilidade de Kardec poder ter uma palavra final faz com que ele, de fato, direcione o trabalho como um todo. Então, eu acho improvável ser porque ele não acreditou que era o Espírito da Verdade, mas sim porque daquela conversa para o desdobramento final, aí a gente não tem documentação de o que é que fez ele preferir simplificar o título. Só porque eu sou atrevido, você já me conhece, né? Sempre. É que esse comportamento que você está falando, dessa trabalhar junto, corrobora como acontecia com o Chico Xavier. Era Emmanuel e o Chico coordenando o trabalho e os dois decidindo junto com a autonomia dos dois lados. Isso é um comportamento que se repete, não só lá em Kardec, mas na obra do Chico Xavier. Só complementando a sua pergunta e a resposta. Você afirmou que as comunicações com o Espírito de Verdade poucas vezes ele se manifestava. Não é isso que a gente vê com os manuscritos hoje. Kardec recorria a todo momento, desde assuntos com fiabilidade em médiuns, sempre na Vila Seguir. É muito interessante. Todo o assunto, vamos chamar de particular, que Kardec queria tratar, não era na Sociedade Parisiense. Era na Vila Seguir, ele tinha alguns médiuns que ele trabalhava, e ali ele indagava sobre médiuns, sobre personagens, sobre obras, sobre alterações, e são centenas e centenas de manuscritos. Isso é uma parte ínfima desse acervo de Kardec que chegou para a gente. Mas tem vários manuscritos de diálogo com o Espírito de Verdade. Então, não é ínfimo, não. Era uma parceria ali que a gente verifica empiricamente o que estava acontecendo. Agora, ele sugeriu um nome, que agora, quem somos nós, né? Eu, particularmente, preferiria a moral. Eu achei que ele foi cirúrgico na sugestão. Kardec, com a sua autonomia, que é outra coisa que a gente precisa ter, claro, Kardec é o autor. Não dá para negar isso. Ele é o autor, ele alterava comunicações, ele riscava texto, mudava significados, acrescentava palavras, retirava palavras, dentro da razão dele como autor.
Então, a gente tem manuscritos e tem textos desses manuscritos publicados diferentes, que é um trabalho de pesquisa, tem muita coisa para escrever. Muita coisa para a gente confrontar a comunicação, na verdade, a transcrição, né? Recebi aquilo, a gente acredita que é uma transcrição que estão nesses manuscritos, e o que é publicado nas obras. Por que estão diferentes? Só tem uma explicação. É o autor agindo para tornar aquilo mais palatável, tal. É isso. Ótimo. A última, então, que o Lira está querendo fazer uma observação, só lembrando que o Lira é autor de um livro que, infelizmente, nós não trouxemos hoje aqui para vocês, publicado pela Edições CCDPE, que é Os Livros dos Espíritos. Ele faz um Boa, Lira. Mas é só para corroborar com isso. Logo, é uma mensagem longa, que começa com o Dr. Demer. O quê? O livro? Ah, sim. E nessa mesma mensagem, o Espírito da Verdade, falando no futuro, descreve a estrutura do que seriam os livros fundamentais espíritas. Não sei porque é que ele falou no futuro, porque a mensagem de 65. Kardec já tinha publicado o Livro dos Espíritos, dos Médios, o Evangelho, e estava prestes a publicar o Céu e o Inferno. Aí ele foi abrir o jogo já terminando. Você vê como são os espíritos dignos, né? Não impõem. Aí, olha, a estrutura seria esta. E Kardec ficou devendo 3 livros. Então, Marco, alguma observação? Então, gente, agradeço Luciana, agradeço a Adair, Carlos Sete, Marco nos ajudando, parabéns. É muito interessante nós observarmos que trabalho de pesquisador é realmente ir a fundo em alguns detalhes, né? Algumas pessoas aqui pediram a palavra, aí eu cheguei e as pessoas falaram, não, já foi respondido no decorrer de outros questionamentos.